Bom dia, nível 4, tudo bem com vocês? Bem, a nossa aula hoje é aula de matemática. E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos aprender ordem crescente, ordem decrescente, quantificação e também vamos relembrar os numerais do numeral 1 ao numeral 10 que a gente já viu. Vamos começar? Vamos começar a nossa aula. A ordem decrescente e crescente nada mais é que crescimento e decrescimento. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando maior. E isso também acontece com os numerais. Com os numerais, eles crescem da seguinte forma. À medida que a gente passa de um número para o outro, aumenta a quantidade do que está sendo contado. Exemplo, eu tenho aqui um botão. Eu tenho aqui um botão. Aqui, quando eu passo a ter mais um botão, eu vou para o número 2. Quando eu ganho mais um botão, eu passo a ter o número 3. O número 4, ele passa a ser maior do que o número 3, porque ele tem um botão a mais. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. O número 3 tem apenas 3 botões. O número 5... ele passa a ser maior do que o número 4, porque ele tem um botão a mais, ó. Se vocês observarem, ele tem um botão a mais. O número 6, consequentemente, também é maior do que o número 5, porque também tem um botão a mais do que o número 5. O número 7 tem um a mais do que o 6. O número 8, deixa eu puxar a câmera mais pra cá. O número 8 tem um botãozinho a mais do que o número 7. O número 9 tem um botão a mais do que o número 8 e o número 10. Então, à medida que os botões vai crescendo, o número de botões vai crescendo, o número também vai mudando. A gente vai passeando do número 1, o número 2 é maior que o 1, o 3 é maior que o 2, o 4 é maior que o 3 e os números vão aumentando. À medida que os números vão aumentando, a quantidade de botões vai aumentando até ficar um triângulo assim. Bem, na ordem decrescente significa que um número é menor do que o outro. Então, a gente vai começar pelo número 10, ó, que agora é o primeiro número. E a gente vai ver qual é o número menor que 10. 9. Por que 9? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o número 9 tem um botãozinho a menos do que o número 10. E assim, a gente pode observar que todos os números depois do número 9 tem sempre um botão a menos do que o colega ao lado. O 8 tem um botão a menos, o 7 tem um botão a menos que o 8, o 6 tem um botão a menos que o 7. Então, a ordem crescente significa que o número vai crescendo na quantidade de objetos ou de coisas que a gente pode contar. Na ordem decrescente, significa que a gente vai diminuindo, a gente vai colocando os números que são menores. 9 é menor do que 10, 8 é menor que 9, 7 é menor que 8, 6 é menor que 7, 5 é menor que 6, 4 é menor que 5, 3 é menor que 4, 2 é menor que 3 e 1 é menor do que 2. Mas, tia Polly, tem algum número que é menor do que o numeral 1? Sim, o número 0, que significa que não tem nada. Lembrando que quando a gente fala de ordem crescente e decrescente, não significa que a gente pode trabalhar a ordem crescente e decrescente só nos numerais. Se um numeral é maior ou menor que outro. A gente também pode observar a ordem decrescente e crescente nas coisas. Bem, eu vou mostrar para vocês um exemplo com coisas do dia a dia, tá bem? Observando esses 3 produtos, vocês estão vendo a ordem crescente e decrescente? A gente vai desse produto que tem menos creme do que esse. Esse aqui tem menos creme do que esse. Então, à medida que vai se passando, a quantidade de creme vai aumentando, vai crescendo. Então, esse é menor do que o do meio é menor do que o maior. O maior vai ficar sempre na ponta. Se eu colocar ao contrário, agora nós conseguimos ir do maior
ao menor. Ou seja, esse primeiro creme tem mais creme do que esse. Esse tem mais creme do que esse daqui. Então, a gente vai agora na ordem decrescente. Ou seja, onde o menor está na frente e os demais, até o menorzinho, vai ficar na ponta. Para vocês continuarem entendendo melhor, eu agora vou dar um exemplo a vocês aqui, com 4 brinquedos. Esse daqui é o Pantera Negra. Esse daqui é o Lagartixo, do Pigimex. E esse daqui é o cachorrinho Chase, da Patrulha Canina. Esse daqui é um Pokémon chamado Pokéden, da Liga dos Pokémons. A gente pode observar que aqui tem uma escadinha. Eles estão na ordem decrescente, ou seja, do boneco maior para o boneco menor. Se a gente for pensar, Tia Polly, o Pantera Negra é maior do que o Pokéden? Sim, o Pantera Negra é menor do que o Pokéden. Tia Polly, o Pantera Negra é menor do que o Chase da Patrulha Canina? Não, ele é maior do que o Chase da Patrulha Canina. E o Lagartixo, ele é o maior de todos os bonecos? Não, o Lagartixo, ele é menor do que o Pantera Negra. Então, significa que aqui a gente está na ordem decrescente, do boneco maior para o boneco menor. Agora, podemos observar que os bonecos estão na ordem crescente, ou seja, o Pokéden é menor, o Chase é maior que o Pokéden, o Lagartixo é maior do que o Chase da Patrulha Canina e o Pantera Negra é maior do que o Lagartixo do Pigimex. Então, a gente tá vendo aqui uma ordem crescente, a gente vai vendo quais os bonecos que são maior do que o outro. Aí na sua casa, com certeza deve ter alguém que é mais alto. Quem é o mais alto da sua casa? É o papai? É a mamãe? E depois do papai, quem é menor do que o papai? É a mamãe? É o seu irmão mais velho, a sua irmã? Vocês vão observarem aí na casa de vocês quem é o maior, mais alto e quem é o menor. Depois vocês mandam um áudio no grupo me mostrando, me falando quem é o maior e quem é o menor da casa de vocês, mostrando que vocês aprenderam. Aqui embaixo da nossa videoaula, Tia Polly vai colocar a atividade de hoje no livro de matemática, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e eu aguardo vocês mais tarde na nossa primeira aula de culinária.